Meu amigo, e dando aqui prosseguimento ao nosso bate-papo, eu queria muito que você falasse para a gente aí como foi a sua história de conversão. Muito bem. Bom, a minha conversão, eu venho de uma família católica, né? Eu acho que uma boa parte dos nossos pais, do nosso país, na verdade, as pessoas eram católicos, né? Agora que os evangélicos cresceu bastante, que temos visto uma diferença aí, né? Mas meus pais eram católicos, minha mãe é mineira, meu pai de Campinas mesmo, São Paulo. Eles se conheceram aqui em Campinas, se casaram. Minha mãe, muito nova na época, engravidou cedo, nova. Teve meu irmão, né? Meu irmão mais velho, 3 anos mais velho. Depois eu nasci um pouco tempo depois, né? 3 anos depois. E aí nascemos, fomos para a igreja católica, mas nunca fomos muito assíduos, porque logo depois, quando eu tinha 5 anos de idade, os meus pais se converteram, eles foram na igreja presbiteriana independente. E nesse inteirinho a gente tinha mudado para Araraquara, uma cidade mais ainda ao interior aqui do estado de São Paulo. E lá cresci na igreja presbiteriana, eu tinha muito aquelas capas duras, pretas, assim, bíblias da presbiteriana, que tem assim, a figueira, né, assim, todo o símbolo da igreja presbiteriana. Fui educado muito indo na escola dominical, só que ainda assim não era convertido de fato, né? Cresci ali, naquele ambiente, mas não era convertido, porque ainda que a gente cresça, né, ouvindo, tem aquele momento único, aquele momento pessoal transformando, né, diante de Deus, né? E aí, infelizmente, meus pais se divorciaram quando eu tinha 9 anos de idade. Eles romperam o casamento, né? Toda essa situação deles foi difícil, óbvio, gerou é, é, situações difíceis para nós, como filhos, né? De ver os pais se divorciando, mas eles, tanto meu pai quanto minha mãe, sempre foram pais muito presentes, pais muito amorosos, muito perto de nós. E apesar de toda essa situação do divórcio, parece uma contraditória, mas eles ainda se tornaram continuaram sendo modelos de cristianismo para nós, apesar de toda essa situação, né? Quando eu cheguei na minha adolescência, aí já que eu estava lá por volta de 12, 13 anos de idade, eu tive assim, uma revolta interna, uma crise existencial, onde eu ficava perguntando muito para Deus por que eu existo, por que eu estou aqui, e se é para viver, trabalhar e ganhar dinheiro, que miserável vida é essa? Eu pensava desse jeito. E isso, nesse momento, meu pai estava numa batista e minha mãe na presbiteriana. E eu fui em vários acampamentos batistas, tal, já tinha ido muitos cultos, muitos acampamentos de carnaval, e só que assim, ainda não tinha sido transformado verdadeiramente o meu coração. Quando eu tinha uns 14 anos de idade, então eu entrei numa depressão de pensar em morte, já não queria mais viver, e aí eu comecei a me envolver com coisas que não prestavam, com gente que andava e fazia coisas erradas, pensava em morte, era viciado em rap, escutava todos os Racionais, Facção Central, RZO, Ao Cubo, tudo que você imaginar aí eu era viciado. Não esses novos, né? Esses trap, né, da vida aí eu não conheço muito não. É mais Eu tô, recente. tô, tô entendendo ainda. Na época eu ouvi esses daí, da Vida Louca, né? O Menino na Rua, tudo isso aí, enfim. Aí, quando eu estava quase com 15 anos de idade, pensa, bem longe dos caminhos do Senhor, bem longe dos caminhos do Senhor. E eu fui num culto na Igreja Batista com meu pai. Eu estava aqui em Campinas, eu morava em Araraquara, meu pai veio, depois do divórcio, morar em Campinas. E aí, eu estava visitando meu pai, fui num culto na Igreja Batista e fiz uma oração que eu não fazia há muito tempo. No início do culto, eu orei para Deus e falei assim: Deus, fala comigo, perdoa os meus pecados. Preciso do Senhor. Coisa que eu não fazia há muito tempo. E aí, eu senti assim, uma voz, Deus falando assim comigo: eu vou falar com você nesse culto. Eu falei, ok, então Deus vai falar comigo. Olha, eu estava muito longe do caminho de Deus mesmo. E aí começou o culto, teve a oração inicial, música, aí começou a pregação, intercessão, depois a pregação, e nada de Deus falar comigo. E aí eu, lá quase no finalmente do culto, eu falei para Deus, Deus, e aí, você não ia falar comigo?
E naquela época, eu não entendia muito bem dessas coisas, eu tinha quase 15 anos de idade, eu não entendia muito bem, mas hoje eu entendo que foi uma visão, algo de Deus da minha vida, que eu mesmo assim, acordado, tudo, eu via assim na minha cabeça, eu pegando minha mala, arrumando minhas coisas e me mudando para a casa do meu pai. Nesse momento, meu irmão já não morava mais comigo, com minha mãe. Meu irmão já tinha passado na faculdade, veio morar para Campinas, e eu estava morando sozinho com minha mãe. Minha mãe não namorava na época, não tinha um relacionamento, e aquele coisa assim, filho protetor, assim, não vou deixar minha mãe, não, vou ficar sempre com minha mãe. Brigava muito com meu pai, coisas de, principalmente adolescente, tá longe dos caminhos de Deus, brigava demais, não somente com meu pai, né? Brigava com todo mundo, né? Mas com meu pai também brigava muito. Então você, não vou morar com meu pai de jeito nenhum, jamais. E aí foi que essa visão de eu arrumando minhas malas e vindo para morar com meu pai, eu senti que era Deus falando, vá morar com seu pai. E naquele momento que eu vi aquilo, eu falei, sim, eu faço isso. Rapaz, naquele momento que eu falei sim, eu chorei. Chorei que nem uma criança. Chorava, 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 chorava. Mas de soluçar. Ali foi a minha conversão. Parece algo meio estranho, né? Falar assim, pô, que é isso, conversão? Não falou de Jesus, não falou você precisa ser salvo, não falou arrepende dos seus pecados. Por que isso é conversão? Aí que tá um negócio interessante, né? Eu já tinha crescido na igreja, já sabia que Jesus morreu na cruz por mim, já sabia que Jesus, eu precisava da misericórdia de Jesus, eu sabia tudo disso. Mas ele não era o meu Senhor. Tem muita gente que confessa Jesus só apenas como seu Salvador. Aí é fácil, né? Querer só Jesus como seu Salvador, quem não quer? Alguém que te salve, que não vai para o inferno. Não é não? Aí, Verdade. se vai me levar para um lugar bom, onde Eu só tem quero. alegria, eu quero, né? Mas poucos querem Jesus como seu Senhor. E Senhor significa que você obedece a Ele. Significa que você vai, o que Ele manda, você tem que fazer. Que agora você não é mais o dono da sua vida. E naquele momento, quando Deus falou assim, ó, você sai da sua casa e vem morar com o seu pai, aí eu disse sim, era dizer para Deus, ok, eu te obedeço. E aí foi então que eu deixei Jesus governar a minha vida. E aí eu disse sim, e chorei que nem uma criança. E o interessante é que meu pai estava lá e não entendia nada do que estava acontecendo aquilo. Depois eu fui conversar com ele, depois do culto, porque eu estava chorando muito. Aí eu Uhum. contei para ele, pai, Deus tocou no meu coração. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu contei para as coisas erradas que eu estava fazendo, misturando com gente que não devia, fazendo coisas que não devia, confessei para ele. Aí depois eu virei para ele e falei assim, ó, Deus falou também para vir morar com você. E era na época, tipo, eu não lembro exatamente a data, infelizmente eu devia ter anotado, mas era entre maio, junho, possivelmente, de 2006, se não me falha a memória, 2006 ou 2005, acho que 2006. E, e aí, nesse momento, eu falei pro meu pai, eu vou morar contigo. E meu pai, olha só que interessante, meu pai falou que toda vez que eu ia para casa dele, quando já era tempo de ir embora, ele ficava triste. Normal, né? O seu filho tá indo embora, tal, fica triste. E só que naquele domingo de manhã, Deus falou para o meu pai assim, ó, fique feliz. Hoje você vai ter uma boa surpresa. E aí, à noite, olha só que Deus fez, num culto. E eu não me esqueço também, porque eu sempre gostei de morango. Sabe aquelas tortinhas de morango? Uhum. Que vem com os docinhos assim, gostosos? E assim, nós nunca fomos pobres, extremamente pobres, mas também nunca fomos ricos, então passamos dificuldade. E eu gostava daquela tortinha, não era sempre que comia. Aí meu pai falou assim, não, hoje merece comprar uma tortinha de morango. Aí nós saímos, vamos lá, pegamos uma tortinha, comemos a tortinha, e foi o dia que Deus transformou minha vida. E o interessante, quando o Senhor me converteu, eu esqueci de comentar aqui, né, que antes da minha conversão, eu tinha os dois grandes problemas, né? Eu falei, né, que eu estava depressivo, queria morrer, e justamente esses eram os meus dois grandes problemas. O que eu tinha? Os dois grandes problemas. Primeiro, eu não tinha razão de viver. Por que eu estou aqui? Né? Essa é a minha pergunta. Por que eu estou aqui? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou estudar? Para que tudo isso? Eu não tinha razão de viver. E segundo, eu não tinha alegria. Por que o que vai me trazer alegria?
Então, eu não tinha isso na minha vida, esses dois grandes problemas. E então, Deus transformou minha vida, o Senhor disse para mim, aí eu nunca me esqueço, ó, a sua alegria será ouvir louvores e leitura da palavra. Leitura da palavra, ouvir louvores. Isso vai te trazer alegria. E a sua razão de viver é me servir. Servir na obra, no ministério, me servir. Eu falei, nossa, glória a Deus. E aí foi assim a minha conversão. Mas a Parabéns, minha você chegou até o final deste corte. Te agradeço muito pela paciência, por ter ficado até o final. E não se esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal para dar aquela moral para o nosso projeto continuar crescendo. Valeu, tamo junto, vamos com tudo.